E se eu falar para você que existe um caminho mais eficaz para o processo terapêutico do seu paciente? Seria ótimo, não é mesmo? Então vem com a gente mergulhar na ciência da reabilitação infantil e descobrir como produtos de apoio podem mudar vidas atípicas. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Otimizando o Processo Terapêutico utilizando produtos de apoio com evidências. Eu me chamo Francine Basílio, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional infantil e serei uma das ministrantes desse curso junto com a Thaís Visac, que é terapeuta ocupacional e fundadora do Amigo Panda. Bom, a gente sabe que conhecer as principais opções de vestes terapêuticas do mercado demanda tempo e muito estudo. Então, pensando nisso, nós reunimos as informações e evidências científicas mais importantes no assunto e desenvolvemos esse curso para te preparar para uma prática com domínio na hora de recomendar produtos de apoio que irão potencializar os seus atendimentos e os seus resultados. O objetivo principal desse curso é que, ao final dele, você tenha desenvolvido um raciocínio clínico e crítico, compreendendo os mecanismos de ação das disfunções apresentadas por seus pacientes e tenha clareza na hora de recomendar um produto de apoio para que, acima de tudo, estimule a função e participação do seu paciente em seu dia a dia. Então, vamos lá. Para vocês entenderem como irão funcionar as aulas. Os módulos serão liberados na plataforma Hotmart, junto com todas as referências e artigos utilizados para a produção desse conteúdo. Todos que se inscreverem no curso vão ter acesso por 1 ano a todo esse conteúdo a partir da data de inscrição de vocês, certo? Além disso, vocês podem adquirir e receber aí na sua casa uma apostila completa do curso para vocês guardarem, fazerem anotações e terem sempre em mão para qualquer consulta necessária. Agora vamos lá para a apresentação de todos os módulos. No módulo 1, nós vamos falar sobre planejamento, execução e controle dos comportamentos motores. Tudo isso envolve um processamento neural complexo, porque, em parte, depende do recebimento correto das múltiplas modalidades sensoriais internas e da periferia do nosso corpo, uma vez que, sem o processamento e a tradução correta da entrada sensorial, tanto antes quanto durante o movimento, as saídas motoras podem ser anormais ou imprecisas. Então, com base nessa informação, a gente já tem uma ideia aqui da inter-relação entre os sistemas corporais. Esse exemplo relacionando o sistema sensorial e o sistema muscular. Por exemplo, os déficits motores observados após uma lesão no sistema sensorial primário, como acontece na paralisia cerebral, podem nem sempre ser devido à dificuldade em executar puramente os comandos motores, mas sim em uma resposta ao aprendizado interrompido, devido a essa dificuldade no processamento sensorial, interrompendo então o aprendizado de novas tarefas com respostas motoras adequadas àquele estímulo. Deu para entender? Aqui a gente vai pontuar as principais funções de cada sistema que vai ser abordado no módulo 1. Então, como informações importantes em relação ao sistema esquelético, a gente pode dizer que ele é um sistema de proteção, principalmente para os nossos órgãos vitais, como o coração, pulmão e o sistema nervoso central. Além disso, ele é responsável pela sustentação e conformação da nossa estrutura corporal. Ele também é um local que armazena minerais e íons e produz células sanguíneas. E junto com o sistema muscular, forma um sistema de alavancas que permite o deslocamento do nosso corpo em parte, em segmentos ou como um todo. Já o sistema muscular, ele é composto pelo conjunto dos músculos que são presentes no nosso corpo e são formados pela junção das células chamadas células musculares, que são células responsáveis principalmente pela contração e relaxamento, mas que também são suas propriedades, a irritabilidade, a condutividade, a extensibilidade e a elasticidade. Já o sistema nervoso é o sistema que controla as funções de todos os sistemas do nosso organismo e ainda recebe estímulos aplicados na superfície do nosso corpo e é capaz de interpretá-los e desencadear, eventualmente, respostas adequadas a esses estímulos. E é devido à presença desse sistema que a gente é capaz de sentir e reagir às diferentes alterações que ocorrem à nossa volta e mesmo no interior do nosso corpo.
Já o sistema tegumentar é o sistema que inclui a pele e seus anexos, que são unhas, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e mamas. Ele proporciona ao corpo um sistema protetor, que contém terminações nervosas sensitivas e numerosos receptores especializados, que fazem parte desta estrutura e tornam essa estrutura uma estrutura sensorial, tátil, térmica, dolorosa e de pressão para a interpretação desses estímulos. E que, para que esse sistema nervoso possa então exercer as funções de integração e execução e ajustes dos comandos contínuos, se faz necessário um perfeito funcionamento desse organismo. Isso se faz parte por meio das informações provenientes do meio interno e externo, tais como os estímulos que são captados pelos órgãos específicos, que são denominados os órgãos sensoriais, e que, no seu conjunto, constituem o sistema somatosensorial. E o elemento primário para qualquer órgão sensorial é o receptor. Então, aqui a gente vai ver e vai retomar informações básicas que são essenciais para a gente entender e associar o que seria um funcionamento típico, um funcionamento ideal daquele sistema corporal e o que lesões nesse determinado sistema impactarão na função e no dia a dia do meu paciente. Porque entendendo isso, eu consigo compreender o que exatamente esperar do meu paciente, tanto em relação às disfunções que ele irá apresentar, quanto em relação aos potenciais que ele pode alcançar também. No módulo 2, a gente pensou em trazer as principais disfunções que a gente encontra na nossa prática de reabilitação infantil. Então, a gente vai abordar disfunções como disfunção da integração sensorial, paralisia cerebral, transtorno do espectro autista, síndrome de Down, hipotonia e AME, que é atrofia muscular espinhal. A gente começa o módulo 2 falando da disfunção da integração sensorial ou do transtorno do processamento sensorial. E a gente começa com esse assunto porque essa disfunção ela pode estar presente em muitas outras disfunções. Mas, para entender essas disfunções, a gente precisa primeiro retomar o que é integração sensorial, que nada mais é do que o processo neurológico pelo qual o sistema nervoso central coordena o impulso vindo dos receptores sensoriais através do nosso corpo, associa com memórias e experiências anteriores e produz um comportamento ou uma resposta adaptativa a situações diárias. E que toda aprendizagem ela vai depender da habilidade de receber essa informação sensorial do ambiente ou do próprio corpo, processá-las, integrá-las ao sistema nervoso central e usá-las para planejar e organizar o comportamento, produzindo então uma resposta adequada ao nosso desenvolvimento. Quando o processamento das informações ocorre de maneira harmoniosa, o comportamento emitido ele é adequado ao contexto e a aprendizagem ocorre sem intercorrências. Mas, quando o sistema nervoso central apresenta imaturidade ou uma injúria, pode ocorrer as chamadas disfunções de integração sensorial, que referem-se a quando essa desorganização e o processamento sensorial acontece de forma inadequada. E existem técnicas sobre como intervir nessas disfunções que começaram a ser discutidas lá na década de 70, principalmente pela terapeuta ocupacional doutora Ana Aires, e até hoje elas estão sendo aprimoradas. O próximo assunto abordado no módulo 2 é a paralisia cerebral, que é a maior causa de incapacidade física na infância, acometendo cerca de 7 para cada 1.000 nascidos vivos em países em desenvolvimento como o Brasil. Então, a gente vai encontrar muitos casos de paralisia cerebral na nossa prática clínica. Por definição, a paralisia cerebral ela descreve um grupo de desordens permanentes do movimento e da postura, causando limitações nas atividades de vida diária, que são atribuídas a distúrbios não progressivos que ocorrem no cérebro fetal ou infantil em desenvolvimento, ou seja, na primeira infância da criança. Essa condição ela engloba um grupo heterogêneo em relação à etiologia, às causas, também aos sinais clínicos e à severidade dos comprometimentos que a gente vai encontrar nessa criança. E que, apesar do predomínio ser motor, isso é um diferencial para a gente classificar a paralisia cerebral e diagnosticar a paralisia cerebral,
a gente pode encontrar distúrbios sensoriais, perceptivos e cognitivos associados a essa disfunção, né? E também podem envolver alterações visuais, auditivas, alterações de tato e a capacidade de interpretar informações sensoriais ou mesmo cognitivas, tá? Que podem ser como consequência a distúrbios primários atribuídos à própria paralisia cerebral ou a distúrbios secundários, que seria uma consequência das limitações de atividades que vão restringir o aprendizado e o desenvolvimento de experiências sensório-perceptuais e cognitivas dessa criança. A gente vai abordar também transtorno do espectro autista, TEA, né? Que são caracterizados por funcionamento cognitivo, social, emocional e perceptivo atípicos. E classifica-se hoje como espectro porque trata-se de uma condição heterogênea, com apresentações variadas, múltiplas etiologias e várias comorbidades que vão afetar o curso e o manejo desse transtorno. E o TEA, ele é um distúrbio caracterizado pelas alterações das funções do neurodesenvolvimento. Então, enquanto essa criança está crescendo, tá? Que podem englobar alterações qualitativas e quantitativas da comunicação, seja na linguagem verbal ou não verbal, também na interação social e do comportamento, como, por exemplo, ações repetitivas, hiperfoco para objetos específicos e restrição no interesse dessa criança. E que dentro do espectro são identificados graus, que podem ser leves, com total independência, apresentando discretas dificuldades para adaptação, até níveis de total dependência para atividades cotidianas ao longo de toda a vida. Aqui a gente também vai falar sobre síndrome de Down, que é a anomalia cromossômica mais frequente nos seres humanos, tá? E a causa mais prevalente de deficiência intelectual, estimada para 1 a cada 650 a 1.000 gestações, independente de etnia, gênero e classe social. A síndrome de Down é muito conhecida por seu fenótipo, que é caracterizado por baixa estatura, pescoço curto, rosto arredondado, raiz nasal achatada, orelhas pequenas, bochechas proeminentes, fenda palpebral oblíqua e estreita, lábios grossos, língua grande e grossa, mãos pequenas, com prega palmar única, entre outras características desse fenótipo. Mas, além disso, as crianças com síndrome de Down também apresentam deficiência intelectual, que está presente em todas as pessoas com essa síndrome. E aqui a gente vai falar também das extensas sequelas musculoesqueléticas que são associadas à síndrome de Down, incluindo, por exemplo, fraqueza muscular, hipermobilidade, frouxidão ligamentar, instabilidades articulares e deformidades esqueléticas, tá? Outro assunto é a hipotonia. Em relação à hipotonia, aqui a gente vai retomar primeiramente o conceito que é o mais importante, né, do que é o tônus muscular, que ele é o estado involuntário de contração natural dos músculos corporais. Ou seja, também a gente pode dizer que é o estado de tensão elástica, um estado de discreta contração, que os músculos do nosso corpo apresentam em repouso, tá bom? Quando uma criança tem baixo tônus muscular, isso significa que ela precisa colocar muito mais energia para ativar seus músculos, para que eles façam o que quer que seja de movimento. A gente pode explicar, por exemplo, isso para os pais, descrevendo a sensação de quando você finalmente afunda no sofá, né, chega em casa depois de um dia de trabalho e consegue relaxar. E aí, vamos supor que toca o seu celular, só que ele está em outro cômodo. Você precisa aumentar a sua energia para se levantar desse sofá. Aí você pensa em ter que fazer isso toda vez que você quer se mover, para qualquer que seja o movimento, porque é assim que vai ser para uma criança com baixo tônus, uma criança com hipotonia. E a hipotonia, ela pode resultar de uma variedade de causas, tanto centrais quanto periféricas, tá? Portanto, ela também trata-se de um fenótipo, né, que ele apresenta múltiplas condições clínicas com prognósticos variados também. E é importante a gente reconhecer que a hipotonia ela não é equivalente à fraqueza muscular. Lactentes com causas centrais, como por exemplo síndrome de Down,
podem apresentar hipotonia grave e força muscular normal. Um outro assunto que a gente vai abordar, por último, é a atrofia muscular espinhal, AME, que é uma doença genética de herança autossômica recessiva, o que significa que, para apresentar os sintomas dessa doença, os indivíduos eles precisam possuir 2 alelos do SMN1 com alteração, um proveniente do pai e um proveniente da mãe. E que a AME ela pode começar a se manifestar em diferentes fases da vida e apresentar sintomas bem variados, de leves a grave. A idade em que esses sintomas começam, elas vão ter relação direta com o grau em que a função motora é afetada, o que também caracteriza os diferentes tipos de AME que a gente vai abordar. Mas que, no geral, o principal sintoma de AME que a gente vai identificar no paciente é fraqueza e atrofia dos músculos. E que os músculos mais afetados são os mais próximos do centro do corpo, como os músculos dos ombros, dos quadris, das coxas e do pescoço. E que normalmente os membros inferiores, eles são mais afetados que os membros superiores, e que, apesar da apresentação clínica característica se manifestar com atrofia e fraqueza muscular, aqui nessa disfunção, o cognitivo e a percepção sensorial vão estar intactos. Então, aqui a gente vai ter essa visão global do que esperar de cada paciente, para que a gente saiba ter um olhar voltado bem de maneira objetiva para a nossa avaliação e para a gente pensar na nossa proposta de tratamento e recursos que a gente pode ter em mãos para ajudar ainda mais esse paciente. No módulo 3, a gente vai trazer as soluções para trabalhar as disfunções que a gente viu no módulo 2. E a gente vai apresentar todos os produtos de apoio que a gente conhece e tem disponível. A gente vai explicar o que são esses produtos, quem deve usar esses produtos, se é preciso prescrição para comprar esse tipo de produto. A gente vai explicar o que são vestes compressivas, quais os benefícios de usar essas vestes, por quanto tempo usar, qual tipo o meu paciente deve usar, qual resposta a gente espera com o uso desses recursos, se há contraindicação e para quem ele é exatamente indicado. Então, aqui a gente vai trazer soluções que os terapeutas podem ter dificuldade em encontrar, porque muitas vezes já limitaram seus recursos, né, o leque de recursos terapêuticos e técnicas que eles têm em mão, conhecendo, então, produtos de alinhamento postural e produtos sensoriais também. Nesse terceiro módulo, a gente começa, então, a detalhar toda uma linha de produtos de apoio que auxiliarão e facilitarão de maneira significativa as práticas do seu paciente e agregarão valores aos seus resultados como terapeuta. Os recursos ou produtos de apoio, eles podem ser objetos, equipamentos ou vestes que são desenvolvidos com o intuito de auxiliar o paciente durante o processo de reabilitação, mas também nas atividades do seu dia a dia. São produtos que não são para ser utilizados somente em terapia. Eles podem ser utilizados em qualquer ambiente que o seu paciente esteja inserido também. Qualquer pessoa que necessite de auxílio para desempenhar suas atividades, elas podem se beneficiar do uso dos recursos ou dos produtos de apoio. E no mundo infantil, crianças com disfunções neurológicas ou déficits sensoriais também, elas tendem a apresentar uma evolução no processo de reabilitação quando auxiliadas por esse tipo de produto. Então, é aqui uma ferramenta valiosa que você, como terapeuta, tem para se diferenciar e se destacar no campo de reabilitação infantil. O módulo 4 é um módulo sobre práticas clínicas. É aqui que a gente começa a conversar sobre a carência das evidências no campo de reabilitação infantil como um todo. E a gente entende aqui porque a ausência de evidência científica não é sinônimo de ausência de evidência clínica, mas sim que falta a realização de estudos para avaliar os reais efeitos das nossas intervenções e que também a realização desses estudos de uma maneira adequada, com metodologia adequada, com análises bem feitas, para que a gente possa confiar nos resultados dessas evidências também. É aqui também que a gente traz para vocês o conceito de prática baseada em evidências, que é uma forma de obtermos os melhores resultados na prática clínica, aumentando a nossa eficiência profissional. A prática baseada em evidências não é garantia de o melhor resultado possível, mas ela diminui muito a probabilidade de maus resultados. E a atuação baseada em evidências se baseia em 3 pilares: a experiência clínica individual do profissional, a melhor evidência científica disponível no momento
e também as preferências da família e do paciente. No campo de reabilitação, nem sempre um profissional vai encontrar uma resposta única para solucionar uma pergunta clínica. Por isso é importante a gente utilizar esses 3 pilares na hora de tomar uma decisão. E quando não existem evidências claras disponíveis, pode-se conversar abertamente com a família e, de acordo com as suas preferências, utilizar ou não determinada técnica ou recurso. Nesse caso, é sempre muito importante que os resultados sejam acompanhados, de preferência com utilização de escalas padronizadas ou outras avaliações. E um olhar crítico do profissional nos ajuda a entender se a gente está no caminho certo para aquele paciente. A gente vai entender que, como um computador, o sistema nervoso central é um sistema operacional. É um sistema que depende da entrada de dados para emitir e gerar uma resposta processada. Esses dados nada mais são do que os estímulos sensoriais, que são visuais, auditivos, táteis, olfativos, gustativos, proprioceptivos, sobre o movimento e posição do nosso corpo em relação ao ambiente. E que todas as nossas respostas ou ação motoras, elas são frutos da organização adequada das informações que a gente recebe dos nossos sistemas sensoriais. O processamento deficitário ele vai resultar em respostas inadequadas, comportamentos desarmônicos que informam o sistema nervoso central de forma desorganizada. E, além disso, constantes ciclos desorganizados de processamento sensorial resultam em distúrbios do desenvolvimento, do comportamento e também dificuldades de aprendizagem. Por exemplo, crianças com déficit de atenção, distúrbios de comportamento, atrasos motores, dificuldades de autorregulação, elas apresentam falhas no desempenho escolar e, consequentemente, baixa autoestima, isolamento, retração e dificuldades no convívio social. Então, aqui a gente começa a desenvolver com vocês o raciocínio crítico para, juntamente com os módulos anteriores, a gente elaborar essa linha de raciocínio, de como seria o ideal, o que acontece nas principais disfunções infantis e qual o melhor produto para apoiar esse sistema que esteja deficitário. Para mim, o módulo 5 é um dos mais especiais. É o módulo sobre evidências em relação aos produtos de apoio. A gente buscou os principais estudos nas principais bases de dados, que são Cochrane Library, PubMed, Lilacs e Embase. E aqui a gente vai entender que o nível da evidência ele representa a qualidade da evidência científica disponível e define a confiança na hora de utilizar determinada informação, o que vai possibilitar para a gente nos ajudar a ter confiança na hora de fazer determinada recomendação para o nosso paciente. Aqui também a gente vai fazer uma análise crítica dos artigos selecionados e dos resultados por eles apresentados em relação aos benefícios de utilizar esses produtos de apoio. E é aqui também que você vai se destacar como profissional, porque isso vai agregar muito valor à sua prática como terapeuta. O módulo 6 é o nosso módulo bônus, tá? Aqui a gente vai discutir alguns casos e recomendações que a gente faz para aquele determinado caso. A gente vai trazer depoimentos das famílias e dos profissionais que utilizam produtos de apoio e vai apresentar produtos que estão em desenvolvimento também. Aqui a gente vai trazer o nosso olhar e experiência no campo de reabilitação infantil, conhecimento sobre os produtos e aplicação de acordo com as evidências que a gente viu. Tudo isso de maneira online e objetiva para vocês terem sempre esse acesso. É isso que eu queria passar para vocês e eu quero deixar claro também que caso vão surgindo dúvidas durante a realização do curso, vocês vão poder tirá-las diretamente na plataforma do curso e a gente também vai disponibilizar um WhatsApp para os participantes, onde a gente vai poder trocar diversas informações. Eu espero que vocês tenham conseguido ter uma visão de tudo que a gente vai conseguir abordar no nosso curso e agregar na sua prática clínica como profissional. E a gente espera vocês!